Oi, tudo bem? Nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre vocês. A gente tem criado uma conexão tão bacana com vocês nas nossas postagens, nas mensagens no direct, nos e-mails tão carinhosos que a gente recebe quando vocês têm recebido os nossos produtos, que a gente resolveu então contar um pouquinho mais sobre a Fernanda, sobre a Graciela, sobre a Minidini, e depois a gente vai querer saber de vocês também. Então vamos lá, eu acho que tudo começou, né, Graci, quando a gente trabalhava no nosso último emprego, que era numa multinacional, e até então a gente achava que era muito feliz naquela jornada de 12 horas por dia de trabalho, tinha pouquíssimo tempo para nós, até que eu engravidei do meu filho Max, que hoje está com 7 anos. E então eu comecei a trocar uma ideia com a Graça, pô, Graça, o que a gente podia fazer para mudar um pouco de vida, talvez ter um negócio próprio, para eu conseguir ter mais tempo para o meu filho, que naquela época ele ficava o dia inteiro na escolinha. E eu já via que aquilo não era legal, não era o que eu queria para minha maternidade. E a Graça ainda não tinha filhos. E então eu comecei a falar, pô, eu sinto necessidade de alguns produtos com o Max que eu não acho para vender, que não são legais, os que eu comprei, que não cumprem assim, essa necessidade. E a Graça dizia, não, Fê, eu acho que isso aí não vai dar certo, eu acho que coisa de bebê não é o caminho, não é um bom negócio, até que a Graça Até que eu engravidei do Eric também, né? E eu tinha já um desejo grande, assim, eu planejava a minha maternidade, ainda então não tinha engravidado, mas eu planejava que quando eu fosse mãe eu queria ter esse tempo. Já vi até na Fernanda, né, essa dificuldade, mas eu não tinha ideia ainda do que exatamente eu iria fazer. E a Fernanda me falava disso e para mim ainda era um mundo muito distante da minha realidade. Eu não conseguia assim enxergar como que a gente poderia empreender nessa área. Exatamente. E aí eu me lembro que quando a Graça estava grávida ainda, ela já começou a pensar que fosse uma boa ideia, então, produtos para bebês, crianças, enfim. E aí, nessa época que meu filho era bebê, acontecia muito da gente ir em restaurantes e sentar em uma cadeirinha daquelas de restaurante que quase nenhuma tem cinto de segurança. E aí toda hora, ou eu ficava o almoço inteiro tensa, segurando ele, com medo que ele tombasse, ou o meu marido tirava o cinto e prendia, ou prendia com uma fralda, e que não tava legal. E aí até que eu tive a ideia, acho que eu vou fazer uma faixa com velcro que prenda ele ali, né? E comentei com a Graça e tal. E aí, nessa época, o Eric, que é o filho mais velho da Graça, que hoje tem 5 anos, já tinha nascido. E ela achou legal a ideia. E aí, então, a gente pensou, então vamos começar com esse produto e vamos ver qual é a aceitação, enfim, se a gente também vai ajudar outras mães com isso. Porque isso também sempre foi uma coisa que a gente pensava assim, não é só fazer o produto para beneficiar os meus filhos e a minha vida, de certa maneira caótica de mãe. Eu quero que as outras mães também tenham esses benefícios. Então, por que não fazer isso? Né, para todo mundo. Exatamente. E foi aí então que a gente começou com o nosso primeiro produto, que foi a Garradini, onde tudo começou. Né? Eu comecei a ver muito, mesmo o Eric ainda não sentava em cadeirão nessa época, mas a gente começa a observar mais, né? Quando tá grávida e quando vai, mesmo quando eles são bebês ainda não usa o cadeirão, mas eu comecei a observar que realmente, nossa, como é que uma pessoa vai num restaurante, né, e não tem um cinto na cadeirinha. Então a gente resolveu que a gente tinha que dividir essa ideia com outras mães e lançar o nosso primeiro produto junto com o nosso emprego. Enfim, ainda não era assim a nossa principal ocupação, apesar de que a gente viu então que ali poderia ser uma alternativa para a gente ter essa vida que a gente queria ter com a nossa família, com nossos filhos. Exatamente. Né? E aí, então, eu saí primeiro da empresa, a gente criou oficialmente, era novembro de 2013, isso, a Minidini já tem quase 5 anos, e em janeiro eu saí da empresa. Eu resolvi que eu tomei assim, uma decisão que eu estava há 1 ano mais ou menos amadurecendo, que foi bem difícil na época, porque eu tinha um cargo muito bom, eu e a Graça tínhamos um cargo muito bom na área financeira da empresa, de auditoria, e eu dei um peitaço mesmo, não vou apostar nessa nossa ideia, eu vou apostar que é um sonho que vai se tornar realidade e vai dar certo,
e saí da empresa. A Graça ficou ainda um pouquinho mais, né, Graça? Eu fiquei ainda um ano depois disso que a Fernanda saiu. Eu voltei da minha licença maternidade, não fiquei mais tanto tempo depois, mas ainda a Mini Dini era um embrião nessa época. Exatamente. E quando eu saí, isso foi em 2014, que a gente começou a se dedicar um pouquinho mais. Aí nessa época surgiu o nosso segundo produto, a Grandini. Depois que o Eric nasceu, porque o Max começou a ficar Aí o Max já maior. não usava mais muito a garradinha, porque ele já estava maior. Mas em compensação ele não alcançava a mesa para comer, porque ele não queria mais ficar no cadeirão. E aí eu pensei, nossa, eu preciso... Botava primeiro uma almofada, né, comum. Aí quando ele sentava, caía a almofada. Eu disse, não, precisa ser uma almofada que prenda na cadeira. E aí surgiu a Grandini, que é o nosso assento de elevação. E aí nessa época, a Grace começou a usar com o Eric. Na verdade, o Eric começou a comer. E ele tinha uns 6 meses. Eles têm 2 anos aí de diferença, né? E aí o Eric começou a comer e havia necessidade de que precisava um cadeirão na minha casa. Eu nunca comprei um cadeirão. E eu comecei a usar a Grandini com a garradinha. E foi que a gente viu o uso que é melhor ainda para os dois produtos. Não ocupa espaço, não ocupa otimiza, espaço, pode exato. levar para o lugar que quiser. E aí surgiu a junção desses dois produtos, Grandini mais a Garradini, para, enfim, substituir o cadeirão, né? Então é nesse dia a dia de mãe, de ideia, de coisas que a gente precisa que a gente acaba tendo as nossas ideias, né? Então, assim, ó, em breve a gente vai falar um pouquinho mais de como funciona essa coisa da gente criar os produtos e então lançar para vocês, mamães. Obrigada. E contem mais a gente aí no direct.